Olá galera, vamos hoje mais uma aula de geometria. Estaremos falando novamente sobre triângulos e falaremos hoje sobre o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Primeiramente, o que é uma bissetriz? Recapitulando, uma bissetriz é um segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo ABC. Eu vou traçar uma bissetriz partindo do segmento A até um determinado ponto do segmento BC. Então, a bissetriz ela vai dividir o ângulo A em duas partes iguais. Então, o segmento ele vai partir de A até encontrar o lado BC, dividindo o ângulo A em dois ângulos iguais. Eu vou chamar aqui de A1 e A2. Sabemos que o A1 é igual a A2. Esses dois ângulos possuem a mesma medida. Então a bissetriz ela divide um ângulo ao meio, em partes iguais. Eu vou chamar esse ponto aqui entre B e C de S. Esse ponto não é ponto médio. Ele se localiza em algum local do segmento do lado BC. Pode até, no caso de um triângulo isósceles, ser o ponto médio. Mas ali, nesse caso, ele não é. O que nós temos aqui? Nós temos agora um triângulo e a bissetriz do ângulo A. Podemos imaginar, a geometria nós temos que ter uma imaginação fértil. Podemos imaginar aqui uma reta paralela a essa bissetriz AS. Uma reta paralela. Partindo aqui de C, paralela a AS. Posso também imaginar o prolongamento do lado AB. Podemos prolongar esse lado AB. O que nós estamos formando aqui? Deixa eu trocar o pilô, que esse pilô não está escrevendo. Podemos fazer ali o prolongamento do lado AB. Esse prolongamento vai criar aqui um novo triângulo. Mas chamando atenção não para o triângulo criado, mas o que nós passamos a ter? Nós passamos a ter aqui duas retas paralelas, cortadas por transversais. Retas paralelas cortadas por transversais. Podemos aí usar teorema de Tales, provavelmente. Mas eu quero chamar a atenção aqui para algo importante nesse triângulo ABC. Eu vou chamar aqui de D. Algo interessante aqui nesse triângulo. Vou chamar esse ângulo de ângulo N e este ângulo de ângulo M. Nós temos aqui retas paralelas sendo cortadas por essa transversal AC. O ângulo A2 e N são ângulos alternos internos, ângulos que possuem a mesma medida. Portanto, este ângulo tem a mesma medida deste. Então, o A2 e N são ângulos iguais, ângulos que possuem a mesma medida. Eu tenho aqui retas paralelas cortadas pela transversal BD. O ângulo M e o ângulo A1 são ângulos correspondentes, ângulos que possuem medidas também iguais. Portanto, o ângulo M é igual ao ângulo A1. Como
Como A1 e A2 são ângulos com medidas iguais, porque eles foram divididos ao meio aqui por uma bissetriz, então o ângulo A foi dividido ao meio, criando dois ângulos congruentes, ângulos iguais. A1 é igual a N, aliás, A2 é igual a N e A1 igual a M. Logo, o M e N também possuem a mesma medida. Isso quer dizer que este lado é igual a este. São lados iguais. O triângulo ACD é isósceles em A, ou seja, ele possui dois lados iguais partindo de A. Com base nisto, eu poderia usar aqui o teorema de Tales. Eu poderia dizer que o segmento AB está para AD. Eu posso afirmar que AB está para AD. Assim como nesta outra transversal, repare que eu tenho paralelas cortadas por transversais. Se eu quiser imaginar aqui uma outra paralela, também poderia, se isso facilita. Então eu tenho o segmento AB está para AD. Assim como BS está para SC ou CS. Logo, neste triângulo grande, eu consegui vir aqui uma proporção entre os segmentos formados por esta reta, que é paralela a esta. Porém, o triângulo original era o triângulo ABC, com a bissetriz do ângulo A, encontrando o lado BC no ponto S. Esse era o triângulo original. Como nós sabemos que este lado é igual a este, ao invés de usar a medida de AD, eu posso usar AC, que é o mesmo valor, a mesma medida. Então eu poderia dizer que AD está para AC, assim como BS está para SC ou CS. Essa afirmação também é verdadeira. AB está para C, assim como BS está para CS. Então, de uma maneira prática, quando eu tenho um triângulo onde por um dos seus ângulos é traçado uma bissetriz interna, eu posso afirmar sempre que o lado AB, ou seja, que um dos lados de onde parte a bissetriz está para o outro lado. Assim como o segmento determinado pela bissetriz no lado oposto ao ângulo está para o outro segmento. Isso aqui sempre será uma verdade. Nós poderíamos aqui inverter, trocar de posição esses dois segmentos, ou seja, uma multiplicação cruzada aqui desenvolvendo, eu tenho como passar esse BS para aqui e o AC para lá. Eu posso dizer que AB está para BS, assim como AC está para CS. Se eu multiplicar cruzado, AB vezes CS, AC vezes BS. Aqui não altera nada. AB vezes CS, AC vezes BS. Vai dar o mesmo resultado na proporção. Então, eu posso afirmar que essa proporcionalidade aqui, ela é real dentro de um triângulo, quando conhecida uma bissetriz interna. Eu acho mais fácil gravarmos esses segmentos aqui. É o segmento AB sobre
o segmento que está debaixo dele, BS. O segmento AC sobre o segmento CS. Então, AB está para BS, assim como AC está para CS. Nessa razão, essa proporcionalidade existente, o teorema da bissetriz interna de um triângulo, tanto faz usar assim ou assim. É a mesma coisa. Eu acho mais fácil gravar esse teorema aqui. O AB sobre BS é igual a AC sobre CS. Então, um exemplo aqui prático. Encontre o valor do lado BC no triângulo ABC. Eu tenho um triângulo ABC e preciso encontrar a medida de BC. Essa medida vale X. Pelo teorema da bissetriz interna, eu posso dizer o quê? Eu tenho aqui, por que eu sei que BD é uma bissetriz? Porque este ângulo foi dividido ao meio, em duas partes iguais. Esse tracinho aqui, colocado sobre o ângulo, quer dizer que este ângulo é igual àquele. Então, tem ângulos ali congruentes. Logo, BD é uma bissetriz. O que eu tenho? O lado AB, ele vai estar para AD. Assim como o lado BC está para o segmento CD. O lado e o segmento que está no seu lado oposto. O lado e o segmento que está no lado oposto. Desenvolvendo isso aqui, substituindo valores, AB mede 6. AD mede X. BC mede X. E CD mede 4. Fazendo o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu vou ter x vezes x é igual a 6 vezes 4. Ou seja, x ao quadrado é igual a 24. Uma equação do segundo grau incompleta, eu terei que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 24. Fatorando 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Eu vou ter que x é igual a mais ou menos 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Raiz de 2 ao quadrado é 2. X é igual a mais ou menos 2 raiz 2 vezes 3, 6. Então, o valor de x, ele pode ser menos 2 raiz de 6 ou x igual a 2 raiz de 6. Já falamos anteriormente, eu não posso ter uma medida de um lado sendo negativa ou, de repente, ela sendo igual a zero. Então, quando medidas em geometria são iguais a zero ou negativa, nós desconsideramos, não são válidas. Então, menos 2 raiz de 6, isso aqui não convém. Dentro da geometria, nós descartamos o valor negativo. Ele não nos serve. Então, o valor de x será 2 raiz de 6. A pergunta era, encontre o valor do lado BC. Então, BC, ele é igual a x. O BC mede 2 raiz de 6. Encontramos ali o valor procurado, através do teorema da bissetriz interna. Eu escrevi aqui o que é esse teorema. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo determina sobre o lado oposto segmentos que são proporcionais aos lados do triângulo, que formam
o ângulo considerado. Então, em qualquer triângulo, eu vou ter uma proporção entre o lado e o segmento determinado pela bissetriz que estiver sob ele, abaixo dele. Então eu tenho o triângulo ABC, a bissetriz AS. AB sobre BS, AC sobre CS. É o que fizemos aqui. O triângulo ABC e a bissetriz BD. O lado AB sobre o segmento AD. O lado BC sobre o segmento CD. Então esse é o teorema da bissetriz interna, que é utilizado para resolvermos situações dentro de triângulos no qual existe uma bissetriz em um de seus ângulos. Então essa é a nossa aula de hoje. Teremos atividades envolvendo o teorema da bissetriz interna. Até a próxima aula.